No vídeo de hoje eu vou te ensinar a transformar R$ 880 em mais de R$ 39 mil de forma automática através dos fundos imobiliários GARI 11 e MXRF 11. Então, se você ficou interessado nesse assunto, assiste esse vídeo até o final. Todo dia você sai para trabalhar para receber aquele seu dinheirinho suado no final do mês. Agora, já pensou você receber dinheiro todos os meses sem precisar trabalhar? Tudo isso é possível através dos fundos imobiliários. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar a gerar renda passiva todos os meses e deixar seu patrimônio crescer no automático através dos fundos imobiliários GARI 11 e MXRF 11. Mas antes de eu continuar o vídeo, se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. Antes de eu ensinar você a ganhar dinheiro, você precisa aprender o básico. Então, o que é o básico? O que é um fundo imobiliário e como funciona o fundo imobiliário? Então, vou dar um exemplo bem prático para você conseguir entender. Vamos supor que você quer comprar um imóvel e ele custa R$100 mil, só que você não tem esses 100 mil, você só tem 25 mil. Aí você chega para 3 amigos seus e pergunta se eles têm interesse em comprar esse imóvel com você. Então eles concordam e cada um deles dá 25 mil. Então, somando 25 mil de cada um, R$100 mil. Então vocês compram o imóvel. E após vocês comprarem o imóvel, o que vocês pensam? Vamos colocar esse imóvel para alugar. E o dinheiro do aluguel vai ser de R$1.000. Então, como cada um colocou 25 mil, você vai receber o seu aluguel proporcional à quantidade de dinheiro que você colocou. Então, se você colocou 25 mil e o aluguel é R$1.000, logo você vai receber R$250. E seus amigos que também colocaram 25 mil, cada um vai receber R$250. E como funciona o fundo imobiliário? O fundo imobiliário vai ser aquela figura responsável por pegar o seu dinheiro dos seus amigos, comprar o imóvel e colocar para alugar. E o dinheiro do aluguel ele vai repassar para você e para os seus amigos. Ou seja, você e seus amigos não vão ter mais dor de cabeça nenhuma. Vocês vão dar o seu dinheiro para o fundo e o fundo imobiliário vai resolver toda essa questão financeira. Ou seja, ele vai ser responsável pela compra do imóvel, pelo aluguel do imóvel e pelo repasse do aluguel. E essa parte que você comprou o imóvel, que você vai ter direito ao imóvel, se chama cota. E o valor do aluguel que você vai receber proporcional ao valor da sua cota se chama dividendos. E qual é a vantagem de você ter cotas de fundo imobiliário e você ter um imóvel físico? O imóvel físico você vai pagar imposto de renda em cima do seu aluguel. No fundo imobiliário, os seus dividendos são isentos de imposto de renda. Outra questão é liquidez. O seu imóvel físico, para você vender ele, dependendo do valor, pode demorar anos. As suas cotas de fundos imobiliários você consegue se desfazer no mesmo dia, porque tem muita liquidez. Nos fundos imobiliários você consegue receber aproximadamente 1% de dividendos todos os meses. Já no aluguel do imóvel, o máximo que você vai conseguir receber de aluguel vai ser 0,5% do valor total do imóvel. Então você percebe que o fundo imobiliário ele é mais vantajoso do que um imóvel físico. Agora que você já tem uma noção de fundo imobiliário, eu vou começar a falar do GARI 11 e do MXRF 11. Eu vou começar falando do GARI 11. O GARI 11 é um fundo de tijolo. Fundo de tijolo são fundos imobiliários que investem em imóveis físicos. O GARI 11 possui imóveis em dois tipos de segmentos: galpões logísticos e supermercados. Ele atualmente possui 39 imóveis espalhados por todo o Brasil. Dentre seus locatários estão Atacadão, Carrefour, Souza Cruz, Grupo Mateus, Pão de Açúcar e IBRF. E agora vamos ver como é que está a situação do GARI 11 atualmente. Uma cota do GARI 11 atualmente está custando R$ 8,90. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 11,81%. Vale lembrar que esses dividendos são isentos de imposto de renda. Seu PVP atualmente está em 0,97. Para você que não sabe o que quer dizer esse PVP, PVP acima de 1, esse fundo imobiliário está caro. PVP igual a 1, ele está no seu preço justo. PVP abaixo de 1, o fundo imobiliário está barato. Então o ideal é você comprar o fundo imobiliário ou no seu preço justo ou abaixo de 1. E sua liquidez diária está em 4,5 milhões de reais, o que é bom, porque caso você queira se desfazer da sua cota ou comprar uma nova cota, você não vai ter dificuldade para isso devido à liquidez do fundo imobiliário. E essa tela mostra quanto o GARI 11 pagou de dividendos nos últimos meses. Só que o que vai importar para a gente agora é no último mês. Você repara que no último mês ele pagou 8 centavos. Grave essa informação que a gente vai utilizar isso no futuro. Pronto, chegamos no futuro. Você já tem essa informação que o GARI 11 pagou 8 centavos de dividendos no último mês. Sabendo disso, quanto você precisa ter investido no GARI 11 para deixar seu patrimônio crescendo no automático? Para isso você precisa saber o número mágico. O que é o número mágico? É quanto você precisa ter investido no GARI 11 para que seu dividendo seja suficiente para você comprar uma nova cota do GARI 11. Porque dessa forma, toda vez que cair dividendos na sua conta, você vai conseguir comprar uma nova cota. Ou seja, você vai reinvestir sempre no seu fundo, fazendo com que ele esteja crescendo no automático. Então você já sabe o dividendo, você não sabe o número mágico.
Como que a gente vai fazer esse cálculo número mágico? Vou dividir a tela com você para você conseguir aprender. Para você descobrir o número mágico, você vai dividir o valor da sua cota atual, que é R$ 8,90, pelo valor dos últimos dividendos, que é 8 centavos. Com isso, a gente vai encontrar 111,25. Só que eu vou arredondar para 112 para ficar mais fácil. Então, 112 é o número mágico, que é a quantidade de cotas necessárias para o seu patrimônio rodar no automático. Ou seja, 112 cotas vão te gerar no primeiro mês R$ 8,90 de dividendos, que já vai ser o suficiente para você comprar uma nova cota do Gary 11. Beleza, você já sabe a quantidade de cotas que você precisa, mas você ainda não sabe o valor que você precisa investir para o seu patrimônio crescer no automático. Para isso, você vai multiplicar o número de cotas, que é 112, pelo valor da sua cota atual, que é R$ 8,90. Então, multiplicando 112 por R$ 8,90, vamos encontrar R$ 996,80, que é o valor que você vai precisar investir para o seu patrimônio rodar no automático. Beleza, agora gera aquela curiosidade. Como funciona o Gary 11 rodando no automático? Pois é, eu vou te mostrar isso na prática e você vai entender direitinho. Corta a tela aí, para você entender aqui. Esse campo aqui, preço da cota é R$ 8,90, que é o valor que o Gary 11 está custando atualmente. Último rendimento, 8 centavos, que é quanto ele pagou de dividendos. Investimento mensal, aqui ele está perguntando se eu vou fazer aporte no fundo imobiliário. Aqui eu vou colocar 0, porque a princípio eu não vou fazer aporte nenhum. Prazo eu vou colocar 30 anos. Quantidade de cotas inicial, 112 cotas, que é aquele nosso número mágico para o Gary 11 render no automático. E 112 cotas equivale a R$ 996,80, que é o valor que você vai ter que ter investido para essa simulação aqui funcionar. Aí eu vou clicar em calcular. Então, passado o primeiro mês investido, você vai receber R$ 8,96 de dividendos. Lembrando que uma cota é R$ 8,90. Então, o que você vai fazer? Os R$ 8,90 você vai reinvestir e os 6 centavos você vai deixar parado na sua conta. Então, o que vai acontecer? No segundo mês, você não vai ter mais 112 cotas. Você vai passar a ter 113 cotas. E você vê que seu dividendos aumentou. Você não está mais recebendo R$ 8,96. Você está recebendo R$ 9,04. E o que você vai fazer? Você vai comprar uma nova cota, passando a ficar com 114 cotas. E você vê que conforme os meses vão passando, ó, no terceiro mês você recebia R$ 9,12. No quarto mês você recebeu R$ 9,20. No quinto, R$ 9,28. Quanto mais meses vão passando, mais dividendos você vai recebendo. Até que chega no 15º mês, o que vai acontecer? Você já vai ter R$ 18,20 na sua conta, o que já vai ser o suficiente para você comprar 2 cotas. Então, olha aqui, você vai sair de 126 cotas para 128 cotas. Ou seja, você vai recebendo tantos dividendos que uma hora você consegue comprar 2 cotas. E olha aqui, chegou no 21º mês, o que aconteceu de novo? Você aqui tem R$ 18,54 na sua conta. Você novamente consegue comprar 2 cotas. Então, você passa a ter 135 cotas. Conseguiu entender que quanto mais tempo vai passando, mais dividendos você vai recebendo e mais cotas você vai conseguindo comprar com o dinheiro dos seus dividendos, formando assim uma bola de neve e seu fundo imobiliário crescendo no automático. E se você deixar esse fundo funcionando no automático, ao final de 30 anos, você vai ter recebido em dividendos R$ 23.884, sendo que você botou do seu bolso só R$ 996. Esses R$ 23.884 vieram só em dividendos. E ao final desses 30 anos, você vai estar recebendo um dividendos mensais de R$ 221. Isso aqui é só um exemplo para você ver como é que funciona. Porque ao final de 30 anos, esses R$ 23 mil por causa da inflação não vai valer muita coisa. Só que como você não é bobo, você não vai deixar isso trabalhando só no automático. Você vai fazer aporte todos os meses, para realmente no final de 30 anos você ter um valor de patrimônio que faça uma diferença na tua vida. Então agora vamos dar uma pitadinha nisso aí. Vamos colocar que você vai fazer um aporte de R$ 300 todos os meses. Olha a diferença, olha o que aconteceu agora. Você vai ter recebido ao final de 30 anos mais de R$ 726 mil só em dividendos. E você só investiu durante os 30 anos R$ 108 mil. E você vai estar recebendo dividendos mensais de R$ 7.441. Então você vê o que acontece quando você começa a fazer aporte todos os meses? Você vê que você vai ter um patrimônio que vai realmente mudar a sua vida no longo prazo. Essa é aquela famosa bola de neve que todo mundo fala. E assim, eu tô falando de R$ 300 todos os meses. É claro que, conforme os anos vão passando, você vai tendo a inflação
inflação aí pelo caminho, então seu salário vai sendo reajustado. Então os R$ 300 que você vai estar colocando hoje, daqui a 10 anos não vai ser mais R$ 300, você vai estar colocando 600, R$ 700. Então ao final de 30 anos não vai ser só 726 mil que você vai ter muito mais do que isso. Então agora eu vou falar do MXRF11. O MXRF11 ele é um fundo de papel que investe em CRI. O que são CRI? São certificados de recebíveis imobiliários. Como funciona isso? Você, cotista, vai dar o seu dinheiro para o fundo imobiliário, ele vai pegar esse dinheiro e ele vai emprestar para empresas investirem no setor imobiliário. E essa empresa vai retornar esse empréstimo com juros. E esses juros que o fundo imobiliário receber da empresa, ele vai repassar para os cotistas. E essa obrigação que a empresa tem com o fundo imobiliário é o que chamamos de CRI. E agora vamos ver a situação do MXRF11. A cota atualmente do MXRF11 está custando R$ 9,37. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 12,17%. Seu PVP atualmente está em 1,01, ou seja, ele está um pouco acima do seu preço justo. A sua liquidez diária está em mais de R$ 10 milhões, o que também é uma ótima liquidez. Ele nos últimos 12 meses se valorizou um pouco mais de 1%. E essa é aquela tabela de quanto ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Podemos ver que no último mês ele pagou 10 centavos de dividendos. Então você já sabe, grave essa informação. E agora você já sabe que ele está pagando 10 centavos de dividendos. Então vamos fazer igual o Gary 11. Vamos descobrir o número mágico do MXRF11, que é quantas cotas a gente precisa ter para que os dividendos consigam comprar uma nova cota do MXRF11. Então, para a gente saber o número mágico, vamos dividir o valor da sua cota atual, que é R$ 9,37, pelos últimos dividendos, que é 10 centavos. Fazendo essa divisão, vamos encontrar 93,7 cotas. Só que eu vou arredondar para 94 cotas para ficar mais fácil da gente conseguir entender. Então, com isso, a gente já sabe que precisamos de 94 cotas para conseguir gerar R$ 9,37 de dividendos para a gente conseguir comprar uma nova cota do MXRF11 e esse investimento começar a render no automático. Só que agora a gente precisa saber o valor que precisamos investir. Para isso é só a gente multiplicar 94 cotas pelo valor da cota atual, que é R$ 9,37. Com isso, vamos encontrar o valor de R$ 880,78. Esse é o valor que você precisa ter para o seu investimento estar rendendo no automático. Agora eu vou fazer igual eu fiz no Gary 11. Vou pegar o MXRF11 e vou simular os dividendos na prática para você entender como ele funciona. Vamos agora utilizar o simulador de fundo imobiliário com o MXRF11. O preço da cota atualmente dele está em R$ 9,37. Vamos colocar o prazo de 30 anos. O último dividendos dele foi 10 centavos. Investimento mensal vou colocar 0 porque a gente não vai fazer nenhum aporte. Quantidade de cotas iniciais 94, que é um número mágico, que equivale a R$ 880, que é quanto a gente precisa ter para conseguir comprar uma nova cota de MXRF11. Quando eu clico em calcular, olha aqui, no primeiro mês você tem 94 cotas e você recebeu de dividendos R$ 9,40. Você vai reinvestir esse dividendos e você vai passar a ter 95 cotas no segundo mês. E no segundo mês você já vai receber um pouco mais de dividendos. Você vai receber R$ 9,50, que vai fazer com que você compre uma nova cota e você vai passar a ter 96 cotas. E você vai fazendo isso todos os meses, reinvestindo seus dividendos. Isso vai fazer com que você receba cada vez mais dividendos. Como você pode ver aqui, no quinto mês, R$ 9,80. Sexto mês, R$ 9,90. Sétimo mês, R$ 10. Até que vai chegar no 20º mês, onde você já vai estar com 114 cotas e você já vai ter na sua conta R$ 20,20. E aí, com esse valor, você já vai conseguir comprar 2 cotas. Então, no 21º mês, você vai ter 116 cotas. Ou seja, você saiu de 114 para 116. E aí, você vai continuar investindo. E aí, vai chegar no 24º mês, o que vai acontecer? Você, novamente, você vai ter dinheiro para comprar 2 cotas. Porque você vai ter R$ 20 na sua conta. Então, você vai sair de 119 cotas para 121 cotas. É igual o Gary 11. Quanto mais tempo vai passando, mais dividendos você recebe e mais cotas você vai conseguindo comprar. E ao final de 30 anos, você vai ter recebido de dividendos mais de R$ 39 mil. E você vai estar recebendo dividendos mensais de R$ 422. Agora vamos dar uma pitadinha na MXRF11 também. Vamos colocar um investimento mensal de R$ 300. Vamos ver o que vai acontecer. Olha como é que já mudou. Você ao final de 30 anos, você vai ter recebido mais de R$ 1.200.000 só em dividendos. Você investiu só R$ 108 mil. E ao final
final você vai ter recebendo um dividendos mensal de R$ 13.827. Então, tá vendo? Independente do fundo imobiliário que você escolha, se você investir dessa forma, reinvestir nos seus dividendos, você vê que no longo prazo o seu patrimônio vai mudar e você vai conseguir mudar de vida. Mas não adianta você colocar só 900 mil reais e achar que já vai resolver. Você tem que fazer os aportes todos os meses para realmente, ao final de 30 anos, ter um patrimônio que vai realmente mudar a sua vida. Então, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu o que é um fundo imobiliário, você aprendeu tudo sobre o GARI 11 e MXRF 11 e quanto precisa investir para o patrimônio crescer no automático. Então, investir não tem mistério, é você ter bons fundos imobiliários, ter um dinheiro na renda fixa para quando esses fundos imobiliários caírem, você conseguir investir nos fundos imobiliários. Se você quiser também correr um pouco mais de risco, você pode investir em ações, que também é muito bom, que vai potencializar seus investimentos, e você fazendo isso ao longo de 10, 20 anos, a sua vida vai mudar. Então, o que eu tinha para dizer hoje é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.